Graças a Deus. Boa noite, gente. Eu gostaria de orar com você para buscarmos a misericórdia de Deus. Olha esse versículo de Salmos 86:13. Olha só. Pois grande é o quê? A tua misericórdia para comigo, e livraste a minha alma do inferno mais profundo. A misericórdia de Deus é muito grande, e muitas pessoas não entendem isso, e elas deixam o diabo culpá-la, elas deixam o mal sufocá-las, e elas começam a acreditar nas mentiras do mal, que ela errou demais, que não tem perdão, que não tem saída. Eu já conversei com tantas pessoas que elas achavam que estava tudo perdido. Mas olha o que você leu: porque grande é a tua misericórdia para comigo. Deus é tão misericordioso, e eu tenho certeza, se você for humilde, porque oração mostra humildade, quando você reconhece a grandeza de Deus e o quanto você é pequeno, quanto você é pecador, quanto você é falho. Quando você ora com humildade, essa oração não fica sem respostas. Se você precisa da misericórdia de Deus para se limpar, se levantar, para resolver um problema grave, se você está numa situação que só a misericórdia de Deus mesmo, saia do seu lugar, vem aqui na frente. Se você trouxe a carta, traga ela nas suas mãos. Chegando aqui, feche os seus olhos, venha fazendo dessa canção sua oração. Só o Senhor sabe, ó Deus misericordioso, como cada uma dessas pessoas chegaram aqui. Só o Senhor sabe o que elas trazem dentro delas. Em o nome do Senhor Jesus, responde a nossa oração. Nós não merecemos respostas. Quem somos para falarmos com o Senhor? Mas o Senhor é o Pai da misericórdia, e nunca rejeitou uma oração sincera, verdadeira, com humildade. Nós nunca vimos uma pessoa se humilhar perante o Senhor e o Senhor não exaltá-la no tempo oportuno. Lembra da misericórdia que usastes com aquela mulher adúltera, que todos queriam apedrejá-la. Lembra que o Senhor a salvou. Lembra de Pedro, que dizia que nunca te negaria, que era diferente dos outros, que nem se conhecia direito, que te negou 3 vezes. E o Senhor teve misericórdia de Pedro. Lembra, Senhor, das pessoas que no passado erraram tanto, mas quando se humilharam, o Senhor atendeu. Eu já vi o Senhor transformar a vida de assassinos cruéis, de pessoas completamente perdidas. E quem pode dizer que não tem solução para ela? Se o Senhor é um Deus tão bom, se o Senhor é um Deus cheio de compaixão, o Senhor se compadeceu daquela viúva de Naim. Ela nem tinha te clamado, mas o Senhor viu a dor dela. Já tinha enterrado o marido, estava indo enterrar o filho, e o Senhor ressuscitou o filho dela. Lembra?
Então agora, olha para nós com esse olhar de misericórdia, porque essa pessoa não tem mais a quem clamar, ela não tem mais a quem pedir ajuda, a quem está aqui acusada pelos erros, pelos pecados, pelas falhas. Mostra para ela que tem perdão, mostra para ela a tua misericórdia, levanta ela. Eu não posso te limitar. Quantas pessoas que eu não perdoaria, ou nós não perdoaríamos, e o Senhor perdoou. Quantas que fizeram barbaridades, mas o Senhor usou de compaixão, quando viu a pessoa orando, dizendo: me ajuda, me socorra, me salve, me limpe, tire essas acusações, essas aflições. E o Senhor atendeu. Quantos salmos nós temos, onde o salmista começou a orar atribulado e terminou o salmo dizendo que estava em paz. Vem Deus de misericórdias, vem Deus que não falha, que não muda, vem Deus bom, maravilhoso, incomparável, e atende essa criatura. Fale com Deus, se humilhe, se quiser dobrar os joelhos, dobre, mas se humilhe, que Ele te exalta. Desça, que você o encontra. Não são os humilhados que são exaltados, e sim os que se humilham perante a poderosa mão do Todo-Poderoso, que Ele exalta, que Ele abençoa. Ele te perdoa agora, Ele vai te dar o livramento dessa situação. Você que não tem mais a quem recorrer na medicina, porque o seu caso é grave, o seu caso é difícil, Ele te cura agora, Ele te responde nesse momento, Ele te dá saúde, Ele faz o que o remédio não fez, o tratamento não fez, a medicina não fez. Ele te cura, Ele te liberta agora das opressões, das aflições, das angústias, dos laços de morte, dos pensamentos de morte. Ele te livra agora da dor na alma, do vazio, do medo, da insegurança. Ouve, Senhor, agora dos céus, as orações verdadeiras de quem se humilha. Olha como essa mulher está pedindo: salva meu marido, meu casamento. Olha como esse homem pede para o Senhor restaurar a família dele. Olha como essa mãe, com o rosto molhado em lágrimas, te suplica, porque só o Senhor, só a tua misericórdia com esse filho rebelde, perdido. Olha como essa pessoa falida, quebrada, cheia de dívidas, passando necessidades. Olha como ela te pede: abre as portas, me ajude, me tire dessa. Ah, meu Senhor, faz isso, pois os nossos olhos estão em Ti, e não há em nós forças para resistirmos certas situações. Só o Teu poder para trazer a vitória, só o Teu poder para trazer o livramento, só o Senhor para mudar essa situação. Faz isso, Pai. Chama Ele de Pai, porque Ele é o Pai que se compadece do Filho. Ele se apresenta como Pai. O Senhor Jesus ensinou a orarmos Pai Nosso. Chama Ele de Pai. Diga: me ajude, meu Pai, me ajude.
Fala para Ele. Se você está perdido, inseguro, cheio de temores, exponha, põe para fora o que você não conta para ninguém, põe para fora, desça mesmo, se abra, e hoje Ele te salva. Ele é teu Pai. Ele dá o exemplo também de mãe, que ampara, que cuida, que ama. Senhor Jesus, quando chegou em Jerusalém, se comparou com a galinha que ajunta os seus pintinhos e protege da chuva, do perigo. Ah, minha amiga, meu amigo, Ele é bom. Ele não vai falhar contigo. Coloque diante dEle o que você não coloca diante de ninguém. Seu advogado pode ter falhado, seu médico, mas Ele não. Seus amigos, seus familiares te desampararam, mas Ele não. Vai a Ele, fique à vontade agora. Não tenha pressa para sair da presença dEle. Me responda agora. Coloque as mãos na altura do teu coração. Se você entregou tudo, Ele vai cuidar de tudo. Se você entregou tudo nas mãos dEle, tenha paz. Você está perdoado, limpo, livre. Livre. Ele sabe como fazer para mudar qualquer situação. E a sua causa já chegou nas mãos dEle. Agora descanse nele, confie nele, que Ele vai remover a sua vergonha, a sua dor, sua aflição. Ele te abençoa agora. Nós confiamos em Ti, meu Pai. Nós temos o Senhor, então nós temos tudo. Ela pode não ter nem advogado, ela pode não ter dinheiro, ela pode não ter nada, mas quem tem o Senhor tem tudo. Abençoe e tome todos em tuas mãos, e quem crê diga amém e graças a Deus. Louvado seja teu nome, engrandecido seja o Senhor. Nossas causas estão todas em tuas mãos, e a nossa vida também. Amém. Graças a Deus. Agora confie. Amém, pessoal? Podem sentar, por favor. Abra sua Bíblia em Romanos 3, versículo 23. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Agora procure não conversar, não se distraia, não durma, para que você possa entender a palavra de Deus. Romanos 3, 23. Levante sua Bíblia, por favor. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós queremos te ouvir, precisamos te ouvir. Sabemos que o Senhor fala e pedimos que o Senhor nos faça entender, mas que venhamos ouvir o que precisamos ouvir, não o que queremos, mas que de fato essa palavra possa nos abençoar. Diga: meu Deus, me ajude, que nada tire a minha atenção, mas que pela tua misericórdia eu compreenda essa palavra. Usa teu servo e me dá ouvidos para te ouvir. Amém. Eu vou começar colocando um vídeo
curto, mas um vídeo que mostra um pouco do que aconteceu essa semana. Teve coisas que não deram para nós colocarmos, mas já aconteceram mais coisas do que você vai ver agora. Caiu um avião aqui no Brasil hoje, de pequeno porte, no Piauí. Tivemos aí algumas coisas que tomamos conhecimento há pouco, que acabou de acontecer, e o vídeo ficou preparado antes. Mas nós estamos tendo muitos sinais da volta do Senhor Jesus. E eu queria que você deixasse a Bíblia aí aberta e olhasse para o telão. Apaga todas as luzes e vamos assistir. Pode soltar, por favor. A natureza tem surpreendido até mesmo os cientistas. Algo fora do comum está acontecendo. Veja agora os principais sinais do fim dos tempos, noticiados apenas nesta semana, no Boletim dos Sinais do Fim. Austrália. Com elevação de temperatura, o país registra inverno mais quente da história. Brasil. Tornado de fogo é observado pela segunda vez em incêndio no Pantanal do Mato Grosso do Sul. Nesta semana, diversos terremotos foram registrados no mundo. Peru. Terremoto de magnitude 5 é sentido no norte do país. Chipre. Terremoto de magnitude 4.9 causa alarme entre moradores. Bolívia. Terremoto de magnitude 5.5 deixa autoridades em alerta. Filipinas. Em Camarines Norte, aulas suspensas devido ao terremoto de magnitude 5.3. E em Papua Nova Guiné, 2 dias depois de um terremoto de magnitude 5.3, outro terremoto, desta vez de magnitude 6.2, assusta a população local. A região concentra 90% dos vulcões ativos do planeta. Explosão solar preocupa especialistas e desperta alerta para novas tempestades espaciais. Apesar de ter sido no lado oposto do Sol, os efeitos dessa explosão foram sentidos na Terra. Há riscos aumentados de tempestades geomagnéticas que podem afetar sistemas de comunicação e navegação. Manchas solares atingem o maior número em 23 anos, indicando que o máximo solar, período de maior atividade do astro, já está em curso e será mais intenso do que o esperado pelos cientistas. A partir de agora, a atividade solar pode continuar a crescer, com potenciais impactos na infraestrutura terrestre e na operação de satélites. Nos Estados Unidos, cientistas criam um robô híbrido controlado por cogumelos. Os micélios dos fungos atuam como células cerebrais, fazendo o robô se mover sobre 4 patas. O projeto é um experimento para conectar um robô a um sistema vivo e permitir que ele responda a estímulos do ambiente. Chance do asteroide apelidado de Deus do Caos atingir a Terra é maior do que se pensava. Novo estudo prevê que o asteroide passe pelo planeta em 2029 e qualquer impacto de um pequeno corpo celeste pode alterar sua velocidade e trajetória, o colocando em rota de colisão com nosso planeta. Sibéria. A cratera de Bataguei, conhecida como porta de entrada para o inferno, tem aumentado em um nível preocupante para os cientistas. A cratera, que já pode ser vista do espaço, tem perdido a camada de gelo que a recobre, o que pode acelerar ainda mais as mudanças climáticas. China.
Cientistas detectam 125 vírus em criadouros de animais. Entre eles, 7 tipos de coronavírus. 39 dos vírus detectados apresentam alto risco de serem transmitidos para outras espécies, como aconteceu com o causador da pandemia de Covid-19. O risco de uma nova pandemia é real. Você assistiu apenas a alguns dos eventos que ocuparam os jornais desta semana e que apontam sinais de que a hora final se aproxima. Esteja preparado. Na próxima semana, voltaremos com mais um boletim dos sinais do fim, a menos que aconteça o arrebatamento. Acende as luzes, por favor, todas. Isso mostra como nós temos que levar nossa vida com Deus a sério. Isso mostra que o Senhor Jesus está às portas. E o que nós vamos falar hoje é para você se avaliar. É para você não viver dentro da igreja enganado e venha perder a sua salvação. Não são todos que ouvem a palavra de Deus que serão salvos. Há quem aproveita, há quem agarra, há quem deixa a palavra de Deus entrar e salvar a vida dela. Mas há quem resiste à palavra de Deus. E aí Deus não pode fazer nada. Agora, preste atenção que diz aqui em Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vou ler de novo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha para mim, por favor. Deixa a Bíblia aberta. Se chegar aqui o pior assassino, o homem mais cruel do mundo, e chega aqui uma pessoa boazinha, mas que não entregou a vida a Jesus, não se arrependeu dos seus pecados, perante Deus, os dois estão na mesma situação. Para Deus existe o perdido e o salvo. Só isso. Para Deus não tem ser bonzinho, boazinha. Bom, na verdade, é Deus. O que vale para Ele é o que está salvo por meio do seu Filho, nosso Senhor Jesus, e aquele que está perdido. Então nós temos dentro da igreja também os que estão salvos, os que estão perdidos. Quando é que a coisa começa a mudar? Quando você enxerga a sua condição diante de Deus. Enquanto você não se enxerga pecador, você não vai buscar o arrependimento, você não vai entender que você está caminhando para o inferno, mesmo sem ter feito mal a ninguém, ou tendo feito mal para alguém. Não faz diferença para Deus. Compreenda, todos pecaram, por isso que Deus dá oportunidade para todos. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Eu vou colocar um versículo de Isaías 64:6 para você ver o profeta Isaías falando e se incluindo. Ele não se excluiu. Olha só o que ele disse, ó. Ele disse assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como um trapo de imundícia. Deixa o versículo aí. Olha o que ele disse. Todos nós perante Deus somos o quê? Imundos. Como um trapo de imundícia. Sabe aquela atadura que o leproso coloca? Sabe? É aquilo ali. Toda a nossa justiça perante Deus não é absolutamente nada, não significa nada. Aí ele diz assim: e todos nós
murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Vou ler de novo, a parte B. E todos nós murchamos como a folha. Olha para mim, por favor. Tira o versículo agora. Eu queria que todos olhassem para mim e entendessem isso. Olha o que Isaías disse. Que toda a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Mas ele disse, todos nós murchamos. Ele não disse assim, ó, vocês murcham e eu não. Vocês envelhecem e eu não. Vocês morrem e eu não. Ele não falou isso. Ele disse, todos nós murchamos como a folha. Olha o que o tempo está fazendo com você. Não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. Teve pessoas da minha infância, amigos, conhecidos, que eu fiquei anos sem ver. Quando eu vi, eu me assustei. Você nem reconheceria se a pessoa não falasse com você. Você procura cabelo, não tem mais? Ou então mudou a cor? Você pega fotos antigas sua, você vê a diferença? Sim ou não? Olha o que o tempo está fazendo. É o tempo. Nós murchamos, nós estamos indo embora. Tem crianças que você viu há um tempo atrás, que você vê hoje adultos, fala, meu Deus, está casando, já está desse tamanho. Crianças que você viu, que hoje quando você vê, fala, meu Deus, está maior que eu. Porque a vida vai passando. Nós murchamos. Eu não posso falar só de você, porque eu também estou incluído. Nós somos seres humanos. Nós nascemos e morremos. Então esse assunto do Evangelho, ele precisa chegar ao conhecimento de todos, para que a pessoa tenha chance de salvação. É tão bacana quando você vê uma pessoa que ouviu a palavra de Deus, que se entregou. Esses dias uma obreira encontrou uma pessoa entre a vida e a morte, porque ela chegou na hora que o acidente aconteceu, e a pessoa estava morrendo, e a pessoa não conseguia falar, nas ferragens, e ela pregou o Evangelho, e disse assim, se você está me ouvindo, e aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, e se arrepende dos seus pecados, mexa a mão. E a pessoa mexeu a mão, e ela ali falou, você está perdoado dos seus pecados, você está livre. Em seguida a pessoa morreu. É tão bacana chegar antes da morte e ver a pessoa aceitar. Dói tanto quando você prega e a pessoa resiste, sim ou não? Dói. Então todos pecaram, todos correm o risco de vir a esse mundo e perecer no inferno. O ser humano fica muito preocupado com a velhice, com o futuro, mas a sua preocupação maior tem que ser com o futuro eterno. Entenda isso. Seu futuro principal não é aqui nesse mundo, é na eternidade. E você não pode morrer sem resolver sua vida com Deus, sem reconhecer que você é pecador e precisa de perdão. Precisa se arrepender, precisa ser sincero diante de Deus. Por quê, bispo? Agora vá no capítulo 6 de Romanos 23. 6, 23. Diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vou ler de novo. Porque o salário de quem? Então ele cobra o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por meio de quem? De Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha para mim, por favor. Entenda, nós nascemos no pecado. Enquanto somos crianças inocentes, se morrermos estamos salvos.
Se Jesus voltar, também estamos salvos. Ou eles estão salvos, que nós já passamos da idade da inocência. Eu me refiro às crianças. Agora, saiu da idade da inocência, então o ser humano vai ter que tomar uma decisão. Ou ele busca o perdão dos seus pecados, ou o pecado vai cobrar ao ser humano a alma dele. O salário do pecado é a morte. Essa morte aqui é eterna. É eterna. Essa morte aqui não significa que você morreu, acabou, mas é o sofrimento eterno. Você tem que entender isso. Não importa o pecado que você cometeu, não importa os erros que você cometeu, a partir do momento que você reconhece o seu pecado, então tem perdão para você, tem misericórdia para você, tem chance de você se limpar. O ex-assassino veio aqui no templo e ele disse assim: Senhor, eu não mereço estar aqui, mas se ainda tem jeito para mim, me perdoe. E na hora, em questão de segundos, ele disse que passou a ter paz, porque ele reconheceu o seu erro. Talvez familiares de quem ele matou não perdoe, mas Deus perdoa. Não há limites para o perdão de Deus. Ele nunca rejeitou uma oração sincera, nunca. Pode ser de quem for, qualquer um, se for sincero, se for humilde, encontra essa salvação. Então você entendeu que nós nascemos no pecado. No pecado. Se continuarmos no pecado, o salário dele é a morte. É a única coisa que nos separa de Deus, o pecado. E se morrermos separados dele, vamos sofrer eternamente. Agora olha que notícia boa. João 3,14, volte um pouquinho. João 3,14, diz assim, só voltar um pouquinho. Você vai voltar a Atos e já vai vir em João. Olha que coisa forte. 3,14, acharam? Quem não tem a Bíblia, você pode acompanhar no telão, mas comprar uma mais rápido que puder, e quando vier para a igreja traga. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja o quê? Levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Então olha para mim, por favor. O povo no deserto se rebelou contra Deus, disse que preferiu o Egito, disse que estava cansado do maná, e veio as serpentes que Deus trouxe, e eles foram mordidos pelas serpentes e iam morrendo, morreram muitos. E quando o povo reconheceu o erro, foi até Moisés, e Deus disse: Moisés, levante uma serpente, porque todos que olharem para essa serpente serão curados. E Moisés fez a serpente. As pessoas estavam envenenadas, mas quando olhavam para a serpente, eram curadas. E Deus deixou claro que a mesma coisa Ele fez com o Senhor Jesus na cruz. O veneno está dentro do ser humano, pecado. Mas quando você olha para Jesus, Ele é o único que pode curar a sua alma, que pode te perdoar, que pode fazer você ficar livre. O único que pode fazer isso. Igreja nenhuma pode fazer isso, pastor nenhum, homem nenhum, bispo nenhum, ninguém pode fazer isso, só Ele. Aí ele diz assim, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que coisa forte, olha aqui para mim, por favor. Deus amou o mundo, nós seres humanos, de tal maneira que Ele só tinha um filho. Você pode doar o seu coração para alguém? Porque você tem quantos? Um só. Os rins você pode doar? Um você pode, porque você tem quantos? 2.
Entenda, até a nossa lei diz que se a pessoa tiver um imóvel só, ela não pode fazer a doação daquele imóvel, porque ela só tem um. Se ela quiser dar para qualquer instituição, para qualquer ONG, para qualquer coisa, se ela só tem um imóvel, ela não pode. Ela tem que ter mais de um. Mas o amor de Deus foi tão grande que Ele pegou o quê? Único. E deu. Como isso é forte. Eu entendi isso. Eu entendi que quem deveria estar na cruz era eu. Um dia eu entendi. Lembra quando falaram para soltar ou Jesus ou Barrabás? O povo pediu para soltar quem? Barrabás? Barrabás era eu, era você. Se soltasse o Senhor Jesus, Barrabás perecia e nós também. Barrabás representa cada um de nós, que foi solto e Ele substituiu. Ele foi substituto. Ele foi para o Calvário por isso, para morrer no nosso lugar, para pagar pelo nosso erro, para levar a nossa culpa e os nossos pecados. E além disso, Ele nos perdoa e coloca a justiça dele em nós. Por isso que Deus nos amou de tal maneira, provado na cruz. Olha como é simples o Evangelho. Se o ser humano entender isso, acabou. Aí diz assim no 17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse o quê? Salvo por Ele. Olha para mim, por favor. Ele não quer condenar, Ele quer salvar. Deus é tão misericordioso. Quando eu subo no altar, eu subo de joelho, eu dobro logo meu joelho. Eu não subo no altar aqui assim, ó. E aí, pessoal, tudo bem? Não. Eu subo no altar, eu dobro logo meu joelho. Meu Deus, tem misericórdia. Porque se não fosse a tua misericórdia, eu morria aqui mesmo. Quando você entender o amor e a misericórdia dele, você vai ver que até os problemas que você enfrentou, as lutas que ele permitiu, foi misericórdia. Foi para o seu bem. As coisas que você passou na vida foi para te fazer mais forte. Deu para você entender? Por isso, você precisa reconhecer seu pecado e se avaliar. Você já se batizou nas águas? Ou você se molhou? Tem gente aqui que não se batizou, sua alma está correndo risco. Ah, bispo, mas eu venho na igreja, sua alma está correndo risco. Bispo, mas eu estou falando tudo certinho, sua alma está correndo risco. Porque está escrito, quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê já está condenado. Você precisa crer, se arrepender, confessar seus pecados. João Batista disse em Mateus 3,11, que ele nos batizaria com água. Ou seja, o homem pode batizar com água, mas só vale o batismo quando a pessoa entende que ela tem que se arrepender e deixar a velha criatura na água. É batismo de arrependimento. Não tem nada a ver com melhorar de vida, não tem nada a ver para ficar mais leve, não tem nada a ver para receber uma bênção. Estou enfrentando uma luta, vamos batizar. Você não entendeu o que é batismo. E tem muitas pessoas que se molharam e, por causa disso, não receberam o Espírito Santo. Por causa disso, elas estão correndo risco dentro da igreja. E às vezes a pessoa já se batizou 3 vezes, 4 vezes. Mas a Bíblia diz em Efésios 4:5, um só batismo, um só Senhor e uma só fé. Quantos batismos? Mas tem que ser verdadeiro. Tem que ficar a velha criatura lá dentro. Se avalie. Hoje tem Santa Ceia, pese. Será que o meu batismo valeu? Eu deixei ali a velha criatura mesmo? Ou eu melhorei um tempo e depois voltei a aprontar? Pese. Porque eu não posso avaliar por você. Pese e resolva isso, para que você não morra sem salvação. Deu para você entender? Depois você vai receber o Espírito Santo.
Deus falou que quem não tem o Espírito dele não é dele. Você precisa, para você ir até o final, para que nada te separe de Deus. Lembra que Paulo passou por muitas lutas, ficou muito tempo preso, apanhou, passou por muitas guerras, mas nada separou ele de Jesus. Porque quando você tem o Espírito Santo, nada te separa de Jesus, ele te sustenta. A Bíblia diz que depois do batismo no Espírito Santo, o Espírito de Deus nos leva para o batismo de fogo, para o deserto. Não é o diabo não, quem nos leva é quem? O próprio Espírito Santo. Não para você, não para Deus te conhecer, mas para você se conhecer, que você depende dele. E que ele mesmo no deserto nos sustenta e traz providência para a gente. E é no deserto que nós temos as experiências mais lindas. Quem já está na fé há um tempo, que tem o Espírito Santo, lembra de momentos cruéis que você passou. Hoje você ri, na época você chorou, mas Deus te sustentou. E você orou mais, buscou mais, cresceu mais, amadureceu mais, porque não é sorrindo, não é nos dias bons que nós aprendemos mais, mas nos dias difíceis de desertos, de injustiças, de perseguições, de injúrias, que nós dependemos mais de Deus e não morremos no deserto. Sabemos que Ele colocou e na hora certa Ele tira, porque Ele cuida de quem é dele. E nunca vai vir alguma coisa que você não tenha condições de suportar. Nunca. Agora, você entendeu que você é pecador, que o pecado leva à morte, que Jesus morreu na cruz por você. Agora, o último versículo eu queria colocar no telão, Romanos 10, versículo 9. O que é que eu preciso fazer agora, bispo? A saber, se com a tua boca, tem que ser com a boca de quem? Tua, não pode ser a minha. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, tem que ser a quem? Ao Senhor Jesus. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? Salvo. Olha que coisa forte. Versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então olha para mim, por favor. Tem que confessar. Tem que confessar os pecados. Tem que confessar que crê. Se com a tua boca confessar, e dentro de você, você crê, porque quando você crê, você é radical. Quando você crê, você muda. Quando você crê, você larga o pecado. Quando você crê, você não dá desculpas. Eu não aguento, eu não consigo, eu sou fraco. Não, você consegue. E você rompe com o diabo. E você conquista a sua salvação. Você pode confessar o seu pecado aí agora. Você não precisa confessar para mim, para homem nenhum. Você precisa confessar para Deus. Amém? E se limpar. E resolver sua vida com Deus. Em uma oração, Ele pode fazer você ficar livre. Se você quiser. Na frente da sua cadeira tem a Santa Ceia. É a oportunidade de salvação. Oportunidade de se limpar, se lavar. Pegue e fique de pé no seu lugar. Se você diz assim, bispo, eu sei que eu não vou ficar aqui para sempre. Eu sei que eu estou murchando cada dia. Tem gente que murcha mais lento, né? Se cuida, faz academia, se alimenta bem, ótimo, mas vai murchar assim mesmo. Tem gente que se larga, murcha mais rápido. Mas todos vão murchar. Todos vão embora. Cedo ou tarde. Se você diz, eu quero, bispo, a minha salvação. Eu quero estar pronto. Se Jesus voltar hoje, eu quero estar pronto. Se eu morrer hoje, eu quero estar pronto. Mas eu preciso resolver esse problema com Deus. Eu ainda não abri mão do mundo. Eu ainda quero a glória do mundo, o brilho do mundo. Você que diz, eu ainda não sou 100% de Deus, não sou o que Ele quer que eu seja.
Saia do seu lugar e tome essa decisão. Pode vir. Sua mãe não pode mandar você vir, seu pai, seu marido, sua esposa. Vem. Vem ser lavado dos seus pecados. Antes que a morte chegue, vem. Vem fazendo dessa canção sua oração. Cristo levou sobre si as nossas dores, que oferece a salvação a todos. No nome do teu Filho, nosso Salvador, Jesus, que morreu no nosso lugar, que nos substituiu. Nós nos colocamos agora em oração. Eu ensinei a tua palavra, eu preguei o evangelho do Senhor. Não é o evangelho de A, B ou C do homem, não, mas a tua palavra. Eu sei que nem todos que ouvem aceitam, nem todos que ouvem se rendem, nem todos que ouvem serão salvos. A maioria se perde, despreza, ignora. Mas eu mostrei que todos nós chegamos a esse mundo no pecado. Não há diferença se pecou muito ou pouco. Eu mostrei que a vida passa, murcha, mas para o Senhor a nossa aparência é futilidade, porque o corpo que o Senhor vai nos dar na glória é diferente desse, é eterno, não adoece, não envelhece. Para o Senhor não importa nosso corpo, mas nossa alma. Não importa a nossa idade, não importa a nossa cor. Nós ensinamos que o salário desse pecado é a morte. O pecado cobra. E quem morre no pecado, ele vai cobrar no juízo. E a pessoa não vai ter o advogado, o Senhor Jesus, para livrar ou livrá-la. Eu mostrei o teu amor provado na cruz. O Senhor foi erguido no madeiro como a serpente que Moisés levantou no deserto para tirar o veneno do povo. O Senhor foi para a cruz para tirar o veneno de dentro de nós. E eu ensinei: se com a boca confessardes e o coração crerdes, o Senhor é fiel e justo para perdoar. Agora eu não posso confessar o pecado dela, eu não posso usar minha boca, eu só posso ensiná-la. Mas ela pode usar a boca agora, meu Pai, que o Senhor deu para ela, e confessar o pecado, e confessar que crê em Ti para ter a vida eterna. É com você agora. Você pode ficar calado, você pode continuar com o seu pecado, com o seu erro, você pode continuar com a pornografia, com a mentira, com a prostituição, com o marido dos outros, com a vida errada. Você pode continuar na sujeira, tirando o que é dos outros. Você pode continuar no orgulho, na vaidade. É um direito que você tem. Mas você pode com a sua boca confessar. Mas se Deus vê você confessando, dizendo: me perdoa, ser propício para mim, pecador, me ajude, me lava, me limpa, a misericórdia chega até você agora. Em questão de segundos, vem a paz, o peso sai, o fardo é tirado, e o de Jesus, que é leve, vem para ti. Aceite o que Ele fez na cruz. Assuma que você crê
que Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, está vivo, intercede à direita do Pai por nós. Se você está sendo sincero, Jesus está dizendo para o Pai: Pai, tem mais um lá embaixo querendo ser teu filho, tua filha. Perdoe pelo que eu fiz na cruz por ele. Ele está olhando para mim, ele está olhando para a cruz. Essa é a palavra do Evangelho, essa é a boa nova, essa é a saída para o ser humano. Não tem outra, não tem religião, não tem caridade, mas tem Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Levante o corpo de Jesus. Na noite que ele foi traído, ele pegou foi o pão. Ele partiu o pão. Ele deu graças. Ele sabia que ele ia ser pendurado no madeiro, cravado na cruz, mas ele aceitou fazer isso por nós. Ele disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Nós não estamos pensando em outro a não ser em ti agora. Foi tão difícil para o Senhor. Quanto maior a agonia, mais o Senhor orava intensamente. Teus discípulos não puderam vigiar com o Senhor. Pedro te negou. Zombaram, disseram: se és Deus, desce da cruz. Se és filho de Deus, desce. Se o Senhor descesse, nós desceríamos para o inferno. E até a última gota de sangue, o Senhor ficou naquela cruz. Quando o soldado te furou, saiu água. Água. O Senhor deu tudo de ti por nós. Por isso que eu te amo. Por isso que eu prego, Senhor. Por isso que eu vou te servir até o último dia da minha vida. Por isso que eu quero combater o bom combate até o fim. Guardar minha fé, completar a carreira. Por isso que eu quero, meu Pai, cada dia mais amizade contigo. Amizade com o Senhor para mim é a mais importante de todas. Eu não tenho nenhum amigo como o Senhor. Não tenho. Me reunir aqui para pregar é para mim a reunião mais importante do que qualquer outra. É mais importante do que a reunião que ela tem no trabalho, do que a reunião que ela tem nos negócios. Estamos aqui, Pai, com teu corpo na mão pela misericórdia, te pedindo força e graça, te pedindo compaixão, perdão e saúde para te servir. Coma do corpo de Jesus. Aleluia, aleluia. Levante o cálice, semelhante modo. Ele pegou o cálice, ele disse que era o da nova aliança feita no sangue dele. Ele sabia tudo que ele ia passar. Esse já era o plano da salvação. Ele sabia que o ser humano ia falhar e ele se ofereceu antes da fundação do mundo para nos resgatar das trevas. Ele é o pão da vida. Você comeu, a vida está dentro de você agora. Ele é a luz do mundo. Aonde você estiver nesse mundo, Ele vai te iluminar, te guardar, cuidar de você. Que esse sangue nos lave, que esse sangue nos purifique,
que esse sangue tire as sujeiras. Não importa o que você fez, não importa quão sujo, tão cheio de pecados que você chegou aqui, o importante é que você aceitou o sangue dele te lavar. Então beba e seja livre. Louvado seja o teu nome, aleluia. Guarde o copinho com suas mãos na altura do coração, com seu coração aberto. Minha amiga, meu amigo, do fundo da tua alma, você vai cantar, você vai se derramar, você vai adorar a esse Deus maravilhoso. Sim, eu amo a mensagem da